Olha só, nós temos o dia inteiro hoje para poder fazer um trabalho específico para o CESP. O CESP tem um perfil de elaboração de questões bastante particular. E eu sempre costumo dizer para as pessoas que, assim, se eu pudesse escolher, eu sempre escolheria o CESP para poder organizar todas as provas do mundo. Por quê? O CESP é uma banca que tem várias vantagens para o concurseiro de verdade, aquele cara que está a fim de estudar, né? A primeira característica do CESP que me chama a atenção, a primeira característica do CESP que vai ser a vantagem para você, é que o CESP causa uma coisa que eu chamo de desmulambalização do concurso. Aquele cara mulambo que não estuda nada, que não quer de nada, ele morre de medo do CESP. E o principal medo do CESP que ele tem é essa questão de o CESP anular uma resposta certa quando você erra, né? Não o pessoal do TJ que vai fazer prova de múltipla escolha, mas essa prova de julgamento de itens do CESP, ela funciona assim: se você faz 10 questões, se você acertar 5 questões e errar 5 questões, vai ficar com 0. Vocês sabem disso, não sabem? Na prova de julgamento de itens, cada questão que você erra, você perde um ponto. Então, se você fizer 10 questões acertando 5 e errando 5, você fica com 0, entendeu? Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Primeira coisa que isso faz, se espanta o trouxa. O trouxa não faz a prova do CESP por isso. Então você pode reparar que as provas do CESP são sempre mais enxutas. Não acontece no CESP aquele processo do cara, do curioso, que quer fazer o concurso e ver como é que vai ser, entendeu? Porque há muitas pessoas que acham de fato que um dia vão passar no concurso chutando. Então eles pensam, vou chegar, vou chutar, né? Quem sabe Deus me ajuda e eu entro lá e tomo a vaga de você que estudou de verdade, entendeu? Isso nunca vai acontecer. Então o CESP só impede isso. Ele impede que aquele concurso que teria 100 mil inscritos, né, ele passa a ter 70 mil inscritos só. Então já dá uma desmulambalizada no concurso já. O número de inscritos no CESP é sempre menor. O pessoal que vai fazer prova do CESP aí, pessoal da PRF, da PF, que vai fazer a prova do CESP, que além de ser esse processo de julgamento de item, há um outro fator legal, vai ter redação, não vai? Vai haver redação na prova da PF, prova da PRF. Então, cara, no dia da prova, quando você chegar, só vai haver você e o fiscal na sala só. Sabe por quê? O cara até se inscreve, ainda mais para prova de polícia. O curioso se inscreve, ele quer ser polícia, entendeu? Ele acha que é só fazer a prova e entrar. Aí, quando ele percebe que a prova é de julgamento de item, cada questão que ele errar, ele perde ponto, entendeu? E ele ainda sabe que ainda há redação, ele desiste do concurso. Então, a prova da PF, da PRF, que serão banca CESP, já tem esse número de inscritos mais reduzido já. Porque o cara que está começando a estudar hoje, ele não quer fazer CESP, ele quer uma banca que ele acha que possa chutar, Jesus ajudar e ele entrar, entendeu? Só que no CESP nem Jesus ajuda, né? Se você errar, você perde um ponto. Agora, vamos à vantagem real do CESP. O CESP é muito resumitivo com relação aos assuntos. Se vocês começarem a fazer provas do CESP hoje, quem é aluno aqui do curso deve ter percebido isso já. Se você pegar 10 provas do CESP para fazer, 10 provas, tá? Quando você chegar à terceira prova, você tem a impressão de que é a mesma prova, porque eles fazem as questões sempre do mesmo jeito, entendeu? São organizadas sempre com um grau de previsibilidade muito grande, por isso que é fácil trabalhar com o CESP. Tudo que cai uma vez, vai cair sempre, sem contar que eles reduzem o edital da seguinte forma. Se você olhar o edital do CESP, estava conversando sobre isso ontem com o Geraldo, que dá aula aqui. O aluno trouxa, o aluno que ele fala assim, cara, tem que fechar o edital, né? Cara, ninguém fecha edital. Não existe fechar o edital. E o pior, que estava conversando com ele, que há pessoas que acham que fechar o edital é pegar aquela canetinha marca-texto e ficar sublinhando tudo, entendeu? Aí quando ele sublinhou tudo, opa, fechei o edital. Escolhe uma pergunta aleatória e faz, o cara não sabe. Ele acha que fechar o edital é dar um ok em cada tópico, entendeu? É muito idiotice, concorda? Isso não é fechar o edital, porque nenhum de vocês nunca vai fechar o edital. Confia em mim, ninguém fecha edital. O que você tem que ter, e você terá, é um professor experiente que conheça bem a banca para explicar para você o que cai na prova. Porque se tudo que está no edital de português caísse na prova de português, a prova teria mais ou menos 7 mil questões, entendeu? Para poder cobrar aquilo ali tudo. Vou dar para você alguns exemplos, tá? A prova de vocês diz estudo das classes gramaticais. Sabe quantas são as classes gramaticais? 10. Substantivo, pronome, numeral, blá, blá, blá. Dentre essas classes gramaticais, existe uma chamada numeral. Numeral, primeiro, segundo, terceiro, 1, 2, 3, 4, ordinal, cardinal. Poderia cair, por exemplo, o seguinte: como se escreve 5.547 em algarismos romanos? Você se lembra disso, da escola? Botar aqueles sinais lá. Já viu isso em alguma prova alguma vez, cara? Isso está no edital. Isso nunca vai cair. A prova poderia pedir para você, por exemplo, que fizesse separação silábica. Isso está no edital. E muitas bancas cobram, mas o CESP não cobra. Então, estar no edital não significa que vai cair na prova de fato, entendeu? Então, é importante que nós saibamos a diferença entre estar no edital
e cair na prova. O que vai cair na prova depende de um professor experiente que conheça bem a banca, e é o caso de todos aqui. Não é à toa que no TJ, o Sejures é recorde de aprovação aí no Rio de Janeiro, que conheça bem a banca e que vai dizer para você, ó, vai cair isso, isso, isso e isso aqui. Tá? O que a gente faz é explicar sempre o que sempre cai, e dar uma arriscadinha em algumas coisas que de vez em quando caem, entendeu? E um chutinho, cara. Sabe aquele negócio que nunca caiu, mas pode cair desta vez? Isso reduz o edital absurdamente. Eu vou explicar sempre o que cai pra caramba, entendeu? Sempre que cai, sempre. Vou explicar o que cai de vez em quando e arriscar de vez em quando o assunto ou outro que vai que desta vez resolvam cobrar, entendeu? Agora, o edital inteiro, não seja trouxa de pegar o edital, opa, tá falando aqui, ó, fonética. Aí você vai aprender ditongo, tritongo, hiato. Cara, isso nunca vai cair no CESP. Isso nunca caiu, entendeu? Então você não vai perder seu tempo estudando coisas que não são de incidência do CESP, tá legal? O que você tem que ver no CESP de fato? A matéria pela qual eu vou começar hoje com você é uma matéria chamada Elementos de Coesão Textual. É um assunto que sempre cai no CESP, sempre mesmo, de forma direta e de forma indireta. Se eu explicar direitinho, eu vou me esforçar para isso, você vai conseguir pegar mais ou menos aí, até a hora do almoço, umas 5 questões do CESP já, entendeu? Que é uma coisa que o CESP gosta sempre de cobrar e que tem assuntos periféricos. O que é assunto periférico? Para explicar elementos de coesão textual, dentre eles vai aparecer o pronome relativo, entendeu? Quando eu explico o pronome relativo, eu penso assim, já que eu estou por aqui, por que não explicar a oração que o pronome relativo introduz, que é a oração subordinada adjetiva? A classificação da oração adjetiva depende de pontuação. Então, olha como é que só, brincando, eu falei de elementos de coesão, pronome relativo, oração adjetiva e de pontuação também, entendeu? Você acaba correspondendo vários assuntos interessantes, que podem cair na prova. Que podem cair na prova não, que vão cair na prova, tá legal? Aquilo que pode cair, eu explico também, cai de vez em quando. Aquilo que nunca cai, às vezes eu dou um chute, cara, vou dar uma arriscada aqui. Nunca vi na prova o CESP cobrar, por exemplo, figuras de linguagem, entendeu? Mas eu dou uma arriscada, tá? Eu exagerei, não é que não caiam figuras de linguagem. Você nunca terá uma prova no CESP assim, identifique a opção em que ocorre uma enáloge, que é uma figura de linguagem. Isso aqui nunca vai cair no CESP. Até comento com você um dia por curiosidade, batendo papo no corredor, fala o que é enáloge. Tá? O CESP nunca vai cobrar isso aqui. O CESP, no máximo, fala de uma metáforazinha, uma ironia, entendeu? E de uma elipse. Agora, não sendo isso, não vai cair no CESP enáloge, hipálage, catacrese, epizeuxe, disfemismo. Isso não vai cair na prova. Tá? Eu até comento uma coisinha ou outra aí sobre denotação e conotação, porque isso sempre cai. Agora, essas nomenclaturas não. Tá? No mais, eu vou repetir, como alguns alunos novos aqui que eu não conheço, eu vou repetir sempre os 2 conselhos que eu dou. Durante a aula, você não vai copiar, vai ser difícil, cara, dá vontade de copiar, não dá? Durante a aula você não vai copiar, tá? Vai tirar foto do quadro, quando eu pedir para você tirar, tira uma foto aqui do quadro aqui, fotos organizadas, porque os alunos me deram um macete de botar quadro 1, quadro 2, quadro 3. Quando você olhar na sua casa as suas fotos, vai estar assim, ó, quadro 1, quadro 2, quadro organizadinho lá, tá? E você vai chegar à sua casa e fazer questões. O aluno de final de semana, ele tem um problema. Você tem uma espécie de uma permissão tácita dentro de você que diz o seguinte, não precisa fazer mais nada na vida, porque eu trabalho durante a semana e faço curso no final de semana, então eu sou um ser humano iluminado que não tem que fazer mais nada no planeta. Não, cara, você tem que fazer sim. Você tem que estudar em casa. Esse processo de estudar em casa, ele pode ser árduo, duro e cansativo, ou pode ser uma coisa direcionada e objetiva. Essas pessoas que estudam 4 horas por dia em casa, vocês têm tempo de estudar 4 horas por dia em casa? Vocês trabalham, não trabalham? É difícil estudar 4 horas por dia, né? Você consegue reduzir essas 4 horas aí para 1 ou 2 horas diárias se você estudar direitinho. E o que é estudar direitinho? O professor vai explicar uma matéria para você, de direito, de informática, de português, ele vai explicar a matéria X para você, tá? Você vai prestar atenção e vai entender durante a aula. Sendo o professor do Sejures um cara que gosta de trabalhar tautologicamente, ele vai explicar para você os pronomes relativos, você vai entender os pronomes relativos, tá? Perfeito. Quando chegar à sua casa, você vai pegar lá o Que Concursos, que é o site que eu sempre recomendo para vocês. Vou só explicar como é que funciona o site, tá? Pode botar aplicativo também, que é um site que disponibiliza provas anteriores divididas por assunto, banca, ano e por aí vai. Tá legal? O que você faz? Se eu explicar para você hoje pronome relativo, você chega à sua casa, recorre a este site aqui, bota lá CESP,
pronomes relativos e começa a se divertir fazendo questões daquele assunto. Você vai ter o gabarito comentado de cada uma das questões lá, entendeu? Só que você tem que pagar uma fortuna, dá algo em torno de uns R$15 por mês, não é? Você tem que fazer uma assinatura, tá? Faz uma assinatura, deixa o site aqui, bota o aplicativo no celular, você vai ter provas anteriores do ano que você quiser, da banca que você quiser, elaboradas por assunto, por ano, tudo direitinho, tá? Então você chega à sua casa hoje, se eu explicar pronome relativo, você vai ao que? Concursos, bota CESP, pronomes relativos e divirta-se. Eu sempre acho que o adequado é que você faça 50 questões do assunto, entendeu? Entenda que são 50 questões que você vai fazer rapidamente, que a maioria delas serão de itens. É olhar, o pronome relativo remete à palavra X, certo? Tá certo, beleza. Errou, olha o gabarito, olha o comentário, tá? Se acontecer de, fazendo um cálculo aqui aproximado, tá? Você faz 50 questões, por exemplo, hoje de pronome relativo. Se eu explicar direitinho, eu vou me esforçar, Paulinho, para explicar direitinho, você vai acertar 35 tranquilas, entendeu? Das 50, tá? 35 você vai matar. Das 15 que você errar, quando você olhar para o gabarito, em 10 delas você vai falar assim, ah, tá, esqueci aquele detalhe, esqueci que ele falou que o cujo é anafórico, esqueci que ele falou detalhe da vírgula, entendeu? Aí você já fica tranquilo porque você percebe que errou porque esqueceu um detalhezinho. A gente esquece, é normal, tá? Haverá 5 questões dessas 50, haverá 5 questões, tá? Estou chutando para cima, cujo gabarito você não vai entender, entendeu? Com cuja resposta você não vai concordar. Você vai olhar, poxa, estranho isso aqui. Essa questão você tem que me trazer. Entendeu? Eu vou explicar de forma que isso não aconteça, mas se acontecer, você printa a questão e traz na próxima aula para mim. Manda para o meu WhatsApp, quem tem, manda para o Instagram lá, mas traz a dúvida, tá? Essa balela que eu ouvia na escola, o professor diz assim para você, a sua dúvida pode ser a dúvida do coleguinha, já ouviu? Cara, isso é muito verdade, a gente só descobre depois que vai dar aula. Então, se traz uma dúvida legal, bota aqui no quadro, eu explico, pode ser a dúvida de muitas pessoas também, entendeu? Então, é importante que você faça isso, tá? No básico é isso, pessoal, durante a aula você não vai copiar, vou até no quadro aqui o não copie clássico, que dá vontade de copiar, não dá? Dá muita vontade de copiar, é normal. Eu sinto que eu tenho essa vontade também quando eu vou estudar. Mas eu sempre, cara, eu tenho uma argumentação muito sólida para te convencer a não copiar. Você aprendeu na escola alguma coisa copiando? Fala a verdade. Você tinha que copiar durante a aula o tempo todo, depois você tinha que, na semana da prova, olhar tudo de novo e tirar 4,5 e pedir meio para passar. Não era assim que acontecia na escola normalmente? Uma das razões é porque você copiava durante a aula. Ninguém consegue copiar e entender. Ou você copia ou você entende. Talvez funcione em informática e direito, porque são matérias que você pode meio que memorizar, entendeu? Agora, eu posso garantir, cara, não vai cair a mesma frase que eu vou colocar no quadro. Então, se você não entender, você vai quebrar a cara. Então, você vai ter a foto, né, para olhar depois e fazer questões voltadas para aquilo ali, tá? E perguntar bastante, sempre pergunte, tá? Eu sempre uso como exemplo a minha aluna lá do outro curso, a pessoa que copia, ela não está ouvindo, confia em mim, ela não está ouvindo, ela está copiando. Aí eu estava dando uma aula de sintaxe, era para escrever sujeito, para provar a minha teoria, em vez de escrever sujeito, eu desenhei um benzeno no quadro. É benzeno isso aqui, não é? Da química, não é isso? Sabe o que a menina fez? Ela copiou. Está no caderno dela até hoje o benzeno lá. Ou seja, a pessoa não está ouvindo, ela está copiando de forma estéril e inútil, entendeu? Então, pergunta à vontade, tá? Uma coisa que você pode fazer, até porque temos um material de prova hoje, é dar umas rabiscadas na folhinha quando eu pedir para você, ó, rabisca isso a mim, sublinha a palavrinha tal, tá legal? Então, eu vou fazer o seguinte, olha só. A matéria de hoje, ela se chama... Vou apagar aquela bobagem ali já, tá? Não esquece que é concursos, não, tá? Assina o site, ó, a assinatura está aqui, está uns R$100 por ano. Eu não sei, há umas promoções lá, tá? O que concurso não tem só português não, tá, pessoal? Tem português, tem direito, tem informática, tem tudo que você quiser lá direitinho. Vale muito a pena assinar, tá? Você só tem que fazer o seguinte, cara, você tem que abandonar a sua brasilidade, tá legal? A brasilidade consiste no seguinte, o negócio custa R$100 por ano, tá? Sei lá, R$200 por ano, uma merreca, dá R$15 por mês, R$20 por mês. Mas o cara é acometido de uma brasilidade, ele faz pensar assim, por que não dividir a assinatura com o meu coleguinha e cada um paga R$5, entendeu? Por que não dividir com 20 coleguinhas, cada um paga R$1 só e a gente divide a 100? Esse é o brasileiro agindo dentro de você, tá? Isso é desonesto e burro. Desonesto porque é desonesto, tá legal? Você está fazendo roubo de propriedade intelectual, você não pode fazer isso. E burro por quê? Uma das coisas legais que o concursos faz é traçar o seu perfil de aluno. Ele percebe, por exemplo, que você erra muita questão de crase. Eles percebem, eles fazem uma estatística lá, entendeu? Quando
você pede a eles que montem simulados para vocês, eles botam mais as questões que você erra, entendeu? Sem contar que há uma outra coisa muito legal que o Concursos faz, dentre as várias coisas legais que o Concursos faz. Quando chega, por exemplo, faltando um mês para a prova, você fala assim, cara, eu vou revisar direito constitucional. Mas para revisar, eu gostaria de fazer apenas as questões que eu já errei, entendeu? Porque aí se eu revisar as questões que eu já errei, eu percebo se eu já melhorei nelas ou não. O que você faz? Bota assim, ó, CESP, direito constitucional, e marca a opção que diz apenas as que eu errei. Vão aparecer todas as questões que você errou durante todo o processo em que você usou o site, entendeu? Só que você dividiu a sua assinatura com 15 coleguinhas. Vão aparecer os erros dos 15 coleguinhas lá, entendeu? Ele vai dizer, nossa, como você é burro, como você erra. E aí vai aparecer 1 bilhão de erros lá. Então, usa a sua assinatura, tá legal? Usa a sua assinatura. O pessoal que faz a prova para a polícia, vocês devem ter ficado sabendo disso. Se não ficaram sabendo, fiquem sabendo. Eu fui meio que profético nesse negócio. O pessoal tem mania de fazer, há uma expressão que eles usam, rateio, né? Rateio para comprar uma aula do Estratégia, rateio para comprar aula de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Ano passado prenderam um cara que prenderam uma organização que ganhava dinheiro com isso, organizando rateio, tá? E o que as polícias estão fazendo? Elas estão querendo correr atrás das pessoas que fizeram o tal rateio para que isso pegue na tal pesquisa social, que fala, né? Eles querem usar isso contra você na pesquisa social. Então você que quer dar uma despertinha e fazer rateio com o seu colega para comprar uma aula pirata de não sei o que, isso vai dar confusão, cara. Eu já venho falando isso há 2 anos, que esse negócio vai dar droga um dia. É mais ou menos como se o cara quer ser policial, ele vai fazer uma pesquisa social e descobre que você é um cara que usa drogas, por exemplo, entendeu? As bancas estão querendo se organizar, e os cursos também, de forma que isso passe a pegar contra o cara na pesquisa social, entendeu? Então, não entre nessa furada de fazer um rateio para comprar um site de não sei o que mais barato, não. Isso é uma furada, tá? Eles já estão empenhados para que isso passe a contar como demérito na pesquisa social. Não é pesquisa social que fala, é esse nome que fala? É pesquisa social? É uma pesquisa que eles fazem lá quando o cara quer ser policial, por exemplo, eles fazem pesquisa da vida do cara lá, eles querem usar isso contra você. Então, cuidado com essa bobagem, tá? Seja honesto, use o site para você só. E se você tiver um dinheirinho sobrando, eu sempre recomendo também que você baixe o aplicativo do Aurélio. Esse é uma fortuna, custa R$20 por ano, cara, por ano. Então, durante 1 ano, você vai pagar R$20 para poder usar um site em que você vai saber a significação das palavras, como elas se escrevem. Se for verbo, ele vai falar se o verbo é transitivo direto, indireto. Ele vai conjugar o verbo para você, entendeu? Então, são aplicativos úteis. Se você usar esses processos que eu falei de forma adequada, você não tem que estudar 4 horas por dia em casa, entendeu? 1 hora, 2 horas por dia em casa, você dá uma acendida aí, assim, vertiginosa, sem estar estudando coisas inúteis que a prova não gosta de cobrar, tá? A matéria de hoje se chama Elementos de Coesão Textual. Eu vou explicar para você do que se trata fazendo assim. Eu vou ler o texto e quando aparecer aí o primeiro elemento de coesão textual, quando eu viro parece que falha, né? Quando aparecer no texto aí, o primeiro elemento de coesão textual, eu vou interromper e a gente vai conversar, tá legal? Peguem um textinho, por favor, rapidinho aí você vai identificar do que se trata, tá? O SESP vai trabalhar assim com você. Eles vão colocar um texto, e vão colocar questões em referência àquele texto, em relação àquele texto. É muito importante que você se diferencie do cara que não vai passar. O nosso concorrente é cheio de concepções equivocadas. As concepções equivocadas que ele tem é que farão com que ele não passe e você passe. Uma concepção equivocada que toda pessoa que não passa em concurso em português tem é a seguinte, você vai se identificar, tá? A prova cobra muita interpretação de texto. Já ouviu isso já, não já? Já ouviu? Foi alguém que não passou, não foi? Que falou para você isso, não foi? Fez um concurso e não passou, falou que a prova cobra muita interpretação de texto. Eu preciso agora dizer para você de onde vem essa concepção idiota de que a prova cobra muita interpretação de texto, tá? Aqui eu tenho uma prova do SESP que ela tem 20 itens, tá? 20 itens. São 20 questões aqui, tá? 20 questões. Se você analisar todas as 20 questões, passando os olhos por ela, você perceberá que todas as 20 questões vão mencionar o texto, entendeu? Todas as 20 questões vão mencionar o texto. E é importante que você não seja o tipo de trouxa que confunde menção ao texto com interpretação de texto, tá? Eu vou te dar um exemplo, olha só. Olha as palavras, a primeira questão lá embaixo, ó. A forma verbal viceja, tá vendo? Primeira questão lá embaixo.
linha 1, poderia ser substituída por germina, sem prejuízo da coerência e da correção gramatical do trecho. O enunciado da questão fala o seguinte, ó, ele quer que você substitua um verbo por outro verbo, e ele diz que essa troca faz com que se mantenha a coerência textual e a correção gramatical. Tá? Qualquer aluno inteligente como você percebe que a questão quer que você trate de significação verbal e de identificação de verbos com o mesmo sentido. Né? O que acontece? Essa é uma questão de verbo e de semântica. Tá? Só que como ela citou um trecho do texto, o concorrente acha que isso é interpretação de texto. Ele confunde referência ao texto com interpretação de texto. Entendeu? Agora observa, reconheça o que de fato é uma questão de uma questão de interpretação de texto no CESP. A questão 2. A questão de interpretação de texto no CESP, ela começa tradicionalmente com infere-se ou depreende-se, entendeu? Infere-se ou depreende-se. Daqui a pouco eu vou botar no quadro para vocês esse esqueminha aí. A questão do CESP, tradicionalmente, quando é de interpretação de texto, ela começa com infere-se ou depreende-se, ou então de acordo com o texto. Tá? As questões, na verdade, o que elas fazem é o seguinte, elas cobram regência, crase, pontuação, oração subordinada, concordância verbal, entendeu? Elas cobram os assuntos gramaticais aos quais se acostumou já, só que ela cobra isso sempre citando um fragmento do texto. Olha a diferença entre a sua interpretação de um enunciado e a interpretação do cara que não vai passar, tá? Preste atenção. A frase vem assim, ó, o acento indicativo de crase, empregado na locução adverbial, presente na linha 3 do texto, preste atenção, tá? O acento indicativo de crase, empregado na locução adverbial, presente na linha 3 do texto. Você ouviu a parte que eu falei, acento indicativo de crase, ouviu a parte que eu falei, locução adverbial, o idiota só escutou a parte que eu falei, texto. Entendeu? Ele ignorou tudo que eu falei, só escutou a parte que eu falei da linha 3 do texto. Quando você cita o texto, ele acha que isso é interpretação de texto. É uma questão de crase e locução adverbial. Mas como ele cita o texto, o trouxa acha que é interpretação de texto. Entendeu? A conjunção subordinativa adverbial causal, presente na linha 7 do texto, o cara fala conjunção subordinativa adverbial causal, mas falou que está presente na linha 3 do texto, o idiota acha que é interpretação de texto. Entendeu? Então não seja você esse trouxa que confunde interpretação de texto com referência ao texto, tá? Sabe quantas farão referência ao texto? Todas. Todas vão citar uma frase do texto. Se ele cobrar acentuação gráfica, proparoxítona e oxítona, será de uma palavra transcrita do texto. Ele vai sempre indicar de onde veio o texto, entendeu? E a pessoa confunde referência ao texto com interpretação de texto, tá? A não ser por um caso muito raro que nós vimos aquela prova, a não ser por um caso muito raro, a média da prova do CESP é de 70% de gramática e 30% de interpretação. Quando muito, tá? Quando muito. Porque eu já peguei prova do CESP com 100% de gramática. Nenhuma questão de interpretação. Nenhuma questão. Mas todas elas citando o texto. Você vai perceber isso aqui, tá? E para que nós percebamos, eu queria fazer o seguinte, antes de começar a ler o texto. Nós vamos pegar os itens de 1 a 9 e a gente vai colocar ao lado de cada item o que essa questão está cobrando, tá legal? Antes que nós façamos as questões, tá? Daqui a pouco eu leio o texto com você. A primeira questão é uma questão de verbo e semântica. Verbo e semântica, tá legal? A questão 1. Ela cobra verbo e semântica. E ela me trará um desafio, que tem sido desafiador nos últimos dias, explicar a diferença entre sentido e coerência. Você vai ter que sair daqui hoje. Se eu não explicar, você pede para eu explicar de novo e de novo e de novo, tá? Porque o CESP, de um ano para cá, passou a cobrar coerência textual. Coerência textual. Então, a questão 1 é uma questão de semântica e verbo, tá? E eu vou ter que explicar para você o que é coerência também, tá legal? A número 2 é a interpretação. Não precisa nem ler. Olha como é que ela começa. Ó, infere-se, tá vendo? A interpretação de texto no CESP começa com infere-se, conclui-se, depreende-se. Quer botar aqui para você? Ó, a questão de interpretação de texto do CESP, depois você copia isso aqui, tá? Ela vai começar assim. Preste atenção, olha para cá. Ó, para você reconhecer a interpretação, tá? Ela vai começar com infere-se, depreende-se. Eles botam lá infere-se, depreende-se, de acordo com o texto ou segundo o texto. Às vezes eles falam de acordo com o autor ou segundo o autor também, tá? Então é assim que basicamente começa em questão de interpretação de texto do CESP. Outra coisa que eu vou ter que explicar para vocês hoje,
com pouca importância, porque não é muito relevante, é a diferença entre inferir e depreender. Há uma diferença de depreensão e inferência, tá? Aí eu mostro a você qual é a diferença e provo a você que isso nunca é relevante para você matar a questão. Quer dizer o seguinte, se você não sabe a diferença de inferir e depreender, não quer dizer que você vai errar a questão por isso, tá? Fica na frente para você não copiar, tá legal? Então preste atenção, olha só. A questão 2, então, interpretação de texto, sem dúvida, interpretação de texto aí, tá? O que me surpreende é como uma pessoa consegue considerar a questão 3 de interpretação, cara. Olha como é que ela começa. A correção gramatical. O cara fala que isso é interpretação, sabe por quê? Porque vai citar o texto. A correção gramatical do texto, opa, interpretação. O cara não leu a parte que falou correção gramatical, cara. Ele acha que isso é de interpretação só porque o fragmento é transcrito do texto, entendeu? A correção gramatical do texto seria mantida caso o pronome, não adianta falar pronome, o cara vai falar que é interpretação porque citou o texto, tá? Em esse sentido fosse deslocado, blá, blá, blá. Essa questão 3 é de colocação pronominal, tá? A questão 3 é de colocação pronominal. Para quem tem uma noçãozinha, é aquela coisa de próclise, mesóclise, ênclise e tal, tá legal? Então, até agora, estamos assim. Primeira questão foi de gramática, né? A segunda de interpretação, a terceira de gramática de novo, tá? Vamos ver o item 4? Cara, não adianta. Como é que começa o item 4, tá? A correção gramatical. O cara fala gramatical enorme aí, e o cara ainda acha que isso é interpretação. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos caso se suprimisse o trecho é que em como é que se fazia. Escreva ao lado, por favor, assim, bota assim, ó, funções do que? Funções do que, tá? Questão 4 é de funções do que. Esse que você vai acentuar, tá? Funções do que, o que com chapeuzinho. Não se acanhe de perguntar grafia de palavra, não. A ortografia portuguesa ela é bem enjoada, ela é bem difícil. Então é normal não saber se uma palavrinha é com S ou com 2 S, ou X ou CH. Esse tipo de coisa é chato. O CESP não dá muita atenção para isso, não. Mas, de vez em quando, eu tenho uma dúvida na hora de você grafar uma palavra ou outra, isso é normal. O CESP segue uma linha bastante tradicional de cobrar duas coisas, tá? Isso é uma coisa de não é CESP, não. Toda banca faz isso. Daqui a pouco eu mostro no quadro para você uma sequência do que eu vou explicar agora. O CESP, quando cobra questões de português, ele cobra duas coisas sempre, tá? O que você não sabe e o que você pensa que sabe. Sempre, sempre. Então, o CESP cobra só o que você não sabe e o que você pensa que sabe. Aqueles verbinhos que você sabe conjugar, eles nunca vão cair na prova, entendeu? Eles nunca vão cair na prova. Só que o CESP tem uma predileção. O CESP prefere cobrar, sabe o quê? O que você pensa que sabe. Porque não esquece que a prova tradicional do CESP faz você perder um ponto quando você erra. Então, se ele cobrar uma coisa que você pensa que sabe, você não vai fazer com insegurança, você vai errar feliz. É diferente, né? A diferença de você chutar uma questão e você errar aquela questão com felicidade. Acontece, não acontece? Essa prova contente, faz 20 questões, acha que gabaritou. Vai olhar o gabarito, acertou 2. Só. Às 18 você fica com ponto negativo a próxima prova já. Então o CESP sabe como fazer isso. Ele sabe criar afirmações que induzam você a pensar que é certo, que está errado e vice-versa, tá? Daqui a pouco eu mostro no quadro, durante a aula inteira você verá isso, a diferença entre você não saber uma matéria e você pensar que sabe uma matéria, entendeu? Muitas de vocês são da área de direito, né? Já me disseram que direito é um pouco parecido com o português nesse aspecto. Eu acho que o português é pior. Se você perguntar o que eu sei de informática, eu vou dizer nada. O que sabe de direito constitucional e administrativo? Você nem a diferença de constitucional e administrativo, nada. Sei nada mesmo, tá? Mas português tem uma maldição, não tem? Português, todo mundo acha que sabe, já reparou? Todo mundo acha que sabe essa droga, né? Algumas pessoas falam, tem dificuldade, mas não, cara. Sempre é um aspecto no português que há alguém que pense que sabe. Eu sempre dou alguns exemplos para as turmas. Eu lembro que no auge da discussão, quando houve a última eleição, o meu maior medo era Marina Silva ganhar. Sabe por quê? Eu tinha que ficar mais 4 anos explicando que presidenta está certo. Eu tinha que ficar mais 4 anos explicando que o presidente está certo, tá? E eu vou mostrar como é que o brasileiro médio funciona. Você vai tomar você como exemplo, tá? Vai tomar você como exemplo, beleza? Vamos lá. Vocês viram que o presidente estava errado, não viram? Já ouviram várias vezes o presidente falando que está errado. Agora você vai colocar a mão no coração e vai dizer, você viu que o presidente estava errado onde? Em um dicionário ou no Facebook? Fala a verdade. Pode falar para mim, você é seu amigo. Você viu que estava errado onde? Em um dicionário ou você viu no Facebook que estava errado? Esse é o brasileiro médio, ele se informa pelo Facebook, entendeu? Ele viu no Facebook que estava errado. Confessa, foi no Facebook, não foi que você viu, né? Você pegou o dicionário para olhar? Pegou o Aurélio, pegou para olhar? Se tivesse aberto o dicionário, na letra P, encontraria presidente
Está no dicionário, consta no vocabulário ortográfico da língua portuguesa há 150 anos que essa palavra existe, entendeu? Mas o idiota falava que estava errado, não falava? Porque o idiota se informa onde? No Facebook, não no dicionário. Então este é só um exemplo de como o brasileiro médio funciona. Ele se informa pelas redes sociais, ele não pesquisa nada, entendeu? Essa palavra já caiu em prova, inclusive, 2 vezes, prova da aeronáutica, tá? E aí o engraçado é que o idiota mor, é um idiota que não só é idiota, como é que é contaminar você com a idiotice dele, né? Você deve ter ouvido isso. Ah, quer dizer então que ela é contenta? Deixa eu ver se o capivara falando isso. Então observa, o idiota ele acha o seguinte, ó, que se não existe contenta, não pode haver presidenta, entendeu? Olha como é que funciona a mente do idiota. Aí como é que você vai explicar para esse cara que contente é um adjetivo e que presidente é um substantivo? E que os processos de flexão são distintos? Adjetivos que terminam com "é" não tem flexão. Ele é inteligente e ela é inteligente. Ele é contente e ela é contente. Adjetivos que terminam com "é" não tem flexão. Só que presidente é um substantivo. Vai explicar isso para o idiota. Você consegue? Você perde a paciência, né? Eu torci para ela não ganhar, para não ficar explicando mais 4 anos que essa droga estava certa já. Então, o brasileiro médio funciona assim. O que as provas fazem? Elas calcam as questões em cima dessas coisas que vocês pensam que sabem, mas de fato não sabem, entendeu? O que salva você? O concurseiro é um cara que tem uma inteligência acima da média. Só por saber que isso aqui está certo, você mostra que você é um cara que tem uma inteligência pouco acima da média já. Então, a prova fica girando em torno disso, de cobrar coisas que são corretas, mas que parecem erradas, ou de coisas que estão erradas, mas que parecem corretas, entendeu? Então você tem que ter muito cuidado com isso, tá? Durante a aula você vai perceber que há muitas expressões, muitas construções que você, que se informa de português, política, história pelo Facebook, você vai sempre quebrar a cara, entendeu? Então cuidado, tá? Se tivesse o Aurélio, por sinal eu passei a botar o Aurélio no celular por causa dessa palavra, eu não aguentava mais explicar. Eu pegava o Aurélio e mostrava. Se bem que você já conversou com o idiota, X-Men dos idiotas já, não já? O X-Men dos idiotas acha que o dicionário está errado. É verdade, fala, o dicionário está errado. Ele acha que o Aurélio está errado, cara. O Aurélio que, inclusive, é usado como fonte bibliográfica na sua prova. Esse cara é o idiota mor mesmo, sabe? É o cara que acha que a gramática está errada porque o Facebook falou que não estava certo, entendeu? Então, cuidado, tá? Bom, olha só. Veja a questão 5 agora, questão 5. Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos do texto, o primeiro período do terceiro parágrafo poderia ser assim reescrito. Contudo, os cientistas avisam que... Beleza. Número 5, crase. A questão 5 é de crase. Agora passe um olhar atento pela questão 5. Você leu a palavra crase em algum lugar? Mas ela é de crase. É uma questão de crase que não cita a crase, reparou? É uma questão de crase que não cita a crase, tá? Por sinal, é uma questão bem fácil. Daqui a pouco eu mostro para você porque ela está fácil, tá? A número 6 agora. A correção gramatical. Não adianta eu falar gramatical, o cara vai achar que é interpretação, tá? A correção gramatical do texto seria mantida, mas seu sentido seria alterado caso o trecho que se infiltra no ambiente do qual dormimos fosse situado por vírgulas. Pontuação e orações adjetivas. Pontuação e orações adjetivas. Pontuação e orações adjetivas. Reparou que até agora a interpretação foi só uma, né? A interpretação foi só número 2, não foi? Só número 2, tá? Vamos à questão 7. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos caso a forma verbal existia fosse substituída por existisse. Bota aí verbo. Explicando aqui vagamente, ela trata da transformação de indicativo para subjuntivo, tá? A número 8, a substituição da locução a cidade toda por toda a cidade preservaria os sentidos. Semântica. E emprego dos pronomes, tá? Semântica e emprego dos pronomes. Por sinal, o assuntozinho que o CESP ama é essa questão que envolve a palavra todo. Toda pessoa, toda cidade e tal, tá? A número 9 é a interpretação. Olha como é que ela tá. É correto inferir. É a mesma coisa que infere-se, tá? Infere-se, mesma coisa. Então, eu fui só até a questão 9 com vocês. Depois veremos tudo. Dessas 9 questões, nós vimos 2 de interpretação e 7 de gramática. 2 de interpretação e 7 de gramática. A média que você vai ter é mais ou menos essa aí. A cada 10 questões, você tem 2 ou 3 de interpretação. Entendeu? Essa é a média, tá? Eu já vi provas do CESP com nenhuma de interpretação. Já vi provas do CESP que o cara só cobrou gramática só, mas sempre citando elementos do texto. Tá legal? Aí, ó, rapidamente, pessoal, para que nós falemos sobre elementos de coesão textual, eu vou ler esse texto com você e você vai sublinhar para mim uma palavrinha ou 2 aí, tá? Vamos ler o texto devagar? Ele começa assim, ó. A vida humana
só viceja sob algum tipo de luz, de preferência a do sol. Já apareceu um negócio para mim já. Sublinha esse A que vem antes de do sol aí, por favor. Sublinha este A que vem antes de do sol. Sublinhou? Beleza. Já é o primeiro elemento de coesão textual que aparece no texto. Se você analisar com calma, vai perceber que este A aí, ele foi empregado para representar a palavra luz. Vê se não é. Este A, ele foi empregado para representar a palavra luz. Vê se não é. Ó, a vida humana só viceja sob algum tipo de luz, de preferência a do sol. Esse A faz referência à palavra luz, né? Esse A, ele foi, neste texto, o primeiro elemento de coesão textual aí empregado, entendeu? O que são elementos de coesão textual? São elementos que você emprega com a intenção de remeter a alguma coisa que já fora citada já, entendeu? O CESP simplesmente é apaixonado por esse assunto. Eles sempre botam uma questão que trata de elementos de coesão textual, os elementos que fazem menção a alguma coisa que já fora citada já, tá? Para estudar os elementos de coesão textual, e hoje eu vou explicar para vocês todos eles, nós vamos ter que passar por pronomes oblíquos átonos, demonstrativos, relativos, e aí que a coisa começa a ficar mais interessante. Porque explicando o pronome relativo para você, por exemplo, você vai compreender uma das questões pelas quais nós passamos aí, a questão 6. Ela vai ser uma questão que vai ser entendida a partir dessa explicação, entendeu? Então é um assunto bastante amplo, ele vai cobrar vários aspectos. É o meu? Ele vai cobrar vários aspectos interessantes que são cobrados de forma direta e de forma indireta também, tá legal? Então, ó, quer botar aqui no... Tira uma foto aí do quadro rapidinho, por favor, só para você pegar esta parte aqui, para você reconhecer o que realmente é a interpretação de texto no CESP, e eu vou explicar para você agora os elementos de coesão textual, tá? Deixa eu botar aqui para você, ó, quadro 1, para você compreender depois em casa, quando as fotos depois, tá? Eu recomendei o que concursos, mas há pessoas que usam o TEC também. Dizem que o TEC é muito bom, eu não sei. Eu acho que concursos simples de mexer. Só uma dica para você. O que concursos no celular é mais fácil você usar o site no celular do que usar o aplicativo. O aplicativo é meio enjoado, né? Parece que ele é mais resumitivo. Então, você pode conseguir para mim uma caneta azul, por favor? O aplicativo é mais chato de mexer. Agora, você usar o site no celular é mais fácil, tá? Uma coisa importante é que você use o que concurso de forma direcionada. Então, por exemplo, se hoje nós vimos aqui coesão, você vai lá, bota coesão e faz as questões, tudo bem? Interpretação de texto também, essas partes você pode analisar de forma adequada lá, tá? Olha só. Machado de Assis usava muitas ironias. Machado de Assis expressava ideias de forma crítica. Aqui eu tenho uma construção em que eu não cometi nenhum desvio gramatical. A concordância está legal, a regência também. Está tudo certinho com relação à gramática, tá? Mas vocês que farão uma prova de redação aí, por exemplo, devem saber que perderiam pontos se fizessem o que eu acabei de fazer, né? O que eu fiz aqui que significaria perda de pontos na sua redação? A repetição vocabular. Eu falei Machado de Assis 2 vezes, não foi? Essa repetição vocabular não é nenhum desvio gramatical. Ela é classificada como falta de coesão textual. Se você faz, por exemplo, uma redação em que você diz a violência nas estradas cresce a cada dia e nada se faz para que se contenha a violência nas estradas, você vai perder pontos, não vai? Porque você fez uma repetição vocabular que você poderia ter evitado, tá? Já uma dica para a redação. O CESP faz assim, um dos critérios de atribuição de pontos. Se você faz uma repetição vocabular que você poderia ter evitado, você perde pontos. Entendeu? Se você evita uma repetição vocabular de forma adequada e gramatical, você ganha pontos. E o CESP é legal. Ele te dá mais pontos por ter evitado a repetição vocabular do que retira por tê-la feito. Entendeu o que eu quero dizer? Se você evita uma repetição vocabular de forma adequada, você ganha mais pontos do que você perderia se tivesse feito a repetição. Entendeu? E se você faz uma repetição vocabular, o CESP tira pontos seus e na hora que você vai analisar o espelho da redação, eles explicam em que você perdeu o ponto. Eles botam assim, ó, o candidato demonstra não ter conhecimento dos recursos de coesão textual. Entendeu? Traduzindo, ele não sabe o que fazer para evitar que a palavra se repita. Beleza? E aí na prova isso também cai. E demais, demais. Por quê? O CESP é obcecado, apaixonado por recursos de coesão textual. Os recursos dos quais você se vale para evitar que a palavra se repita. Entendeu? E é o que você vai me ajudar a fazer agora. Eu quero que nós evitemos que Machado de Assis apareça 2 vezes aqui. Tá? Existe um recurso basicão, que é o recurso que todos vão usar. Na redação você pode usar à vontade, vai ganhar pontinhos com isso, inclusive, tá legal? Mas eu quero esgotar com você todas as possibilidades que eu teria para evitar que Machado de Assis aparecesse, obrigado, para evitar que ele aparecesse aqui várias vezes, tá? Preste atenção, por favor. Machado de Assis usava muitas ironias, ponto, fechei um período, tá? Machado de Assis expressava ideias de forma crítica.
Qual seria a forma mais banal, mais tranquila de evitar que Machado de Assis aparecesse aqui duas vezes? Eu acho que você faria isso, ó. Você tiraria Machado de Assis daqui, não é isso? E colocaria uma palavrinha que o representasse. Essa palavrinha vai ser um elemento de coesão textual, tá legal? O elemento anafórico, o elemento vicário, isso depende do humor da banca. O elemento que vai entrar aqui vai representar Machado de Assis. O que me vem à cabeça quando eu não quero enfeitar, o que me vem à cabeça para evitar a repetição de um nome, quando eu não quero enfeitar, que é uma dica, nunca tente enfeitar, é uma palavrinha pequenininha com 3 letrinhas, não é? Se você usá-la, cara, tá bom demais, maravilha. Você entende agora por que essa palavrinha na qual você pensou, de 3 letrinhas, você vai colocar aqui, ó? Você entende por que ela se chama pronome? A atribuição primordial do pronome é evitar que o nome se repita. Por isso que Jesus o batizou de pronome, entendeu? A atribuição primordial do pronome é evitar que o nome, que é um substantivo, se repita. Então você vai colocar aqui um mero e simpático ele. Pronto. Ó, Machado de Assis usava muitas ironias. Ele expressava ideias de forma crítica. Maravilhoso, não ficou legal? O recurso que eu usei aqui foi usar um pronome como elemento de coesão textual. O CESP diria, acredite se cai na prova, o pronome ele remete anaforicamente ao termo Machado de Assis. Ou então retoma por coesão o termo Machado de Assis. O elemento ele representa a palavra Machado de Assis que já fora citada. É só falar que sim, está certo, ganhei um ponto já. Tá legal? Agora, é importante que nós aqui hoje esgotemos todos os recursos de coesão textual que há na língua portuguesa, porque você poderia evitar a repetição de Machado de Assis aqui usando outros recursos. Além de você colocar o ele, que é o recurso mais legal, mais simples e mais conciso, você pode botar outros recursos também, tá? Pensar em alguma coisa já? Olha, 7, 8, 9, agora 11 pessoas pensaram uma coisa errada. Eu não quero que você nunca mais, em toda a sua longa e pródiga vida, empregue o mesmo. Já viu gente que fala o mesmo já? O mesmo expressava ideias de forma crítica. O mesmo pessoal que acha que a presidenta está errado, acha lindo colocar o mesmo para representar nomes. Isso é que está errado. Você não pode colocar mesmo em referência anafórica a substantivos. Maria chegou à sala, a mesma parecia cansada. Nunca, nunca mais faça isso, tá? Peça perdão a Jesus se você já fez, tá legal? E nunca mais faça, tá? É igual o cara que fala mans e o mesmo em referência a nomes, você nunca mais vai fazer isso. Isso é um horror. Isso era visto como uma coisa de absoluto mau gosto gramatical há 50 anos já, tá? Hoje em dia, eu não sei nem por que razão, para ser sincero, Rico, de um tempo para cá, a gramática começou a considerar isso desvio gramatical. Antigamente era só como usar a calça listrada com camisa quadriculada, era só questão de mau gosto só, entendeu? Hoje em dia passou a ser visto como desvio gramatical. Você vai encontrar várias provas hoje em dia em que eles julgam que empregar o mesmo em referência a nomes é um desvio gramatical. Aqui não aqui no Sejúri, em qualquer lugar, há sempre uma plaquinha que eles falam, que eles botam que diz assim, ó, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está parado no andar. Isso é muito horroroso, cara. Isso não pode ser feito de forma alguma. Faz na redação, você perde 30 pontos já, você fica com um ponto negativo na redação, tá? Não se emprega o mesmo em referência anafórica para nomes. O mesmo deve ser empregado para ações e não para nomes. Por exemplo, ele estuda muito e eu espero que vocês façam o mesmo. Beleza, o mesmo para ação de estudar, entendeu? Empregar o mesmo em referência anafórica para ações que se pratiquem, tudo bem, adequadíssimo. Agora colocar para nomes é horroroso, tá? Não me venha com essa. Então já é uma questãozinha boa. Haveria manutenção do sentido da correção gramatical e da coerência textual caso se substituísse ele por o mesmo. Errado. Não se pode colocar o mesmo em referência a nomes que já foram citados, tá? O mesmo, a mesma, os mesmos, as mesmas. O que você poderia fazer, e esse é um recurso que eu acho bem legal, seria o seguinte, ó, trocar Machado de Assis, tá vendo? Em vez de colocar ele, você poderia chegar aqui e colocar o escritor. Aí eu acho mais legal. Você usou um outro recurso agora, não foi? Machado de Assis usava muitas ironias. O escritor expressava ideias de forma crítica. O recurso que eu usei agora se chama hiperonímia, tá? Hiperonímia. Enquanto aqui eu empreguei um pronome, cuja atribuição primordial é representar um nome que já fora citado, aqui eu coloquei um hiperônimo. Vou explicar a você do que se trata e é fácil entender. Hiperônimo é quando você troca Renato da Costa por professor.
entendeu? É quando você troca Messi por jogador, é quando você troca Sejures por curso, é quando você troca Nova Iguaçu por cidade. Mais especificamente, é trocar uma designação precisa para uma designação mais vaga, entendeu? Isso também é um recurso hiperonímico, tá? O recurso da hiperonímia, ele na prova é usado muito frequentemente como elemento de coesão textual. Ronaldinho Gaúcho foi preso no Paraguai. O ex-jogador ficou confinado em um hotel. O cara fala o ex-jogador para não falar Ronaldinho Gaúcho de novo, entendeu? Niterói sofre com a chegada das chuvas. A cidade parece não estar preparada, a cidade em menção a Niterói, entendeu? Shakespeare escreveu várias obras. O escritor era famoso pelas suas ironias. Ele bota o escritor em menção a Shakespeare para que não fale Shakespeare duas vezes. Então, até agora, eu tenho dois recursos, tá? Eu posso usar pronomes como recurso de coesão ou posso usar hiperonímias também, tá legal? Mas o meu recurso favorito, eu que sou preguiçoso, o recurso de que eu mais gosto, aquele que eu uso com mais frequência quando eu escrevo dentro de um texto, é simplesmente fazer, sabe o quê? Nada. É simplesmente não fazer nada. Imagine que aqui não houvesse nada, tá? Olha que legal. Machado de Assis usava muitas ironias, expressava ideias de forma crítica. Eu poderia deixar a palavra Machado de Assis subentendida, não poderia deixar? Esse recurso, que por sinal é um recurso que o CESP ama, se chama elipse. A elipse consiste em você omitir aquilo que pode ficar subentendida. É claro que a elipse ela só pode ser feita quando há contexto suficiente para que eu saiba o que está subentendido ali, entendeu? Eu só posso fazer elipse, pessoal, elipse é supressão, tá? Elipse é esconder a palavrinha. A elipse só pode ser feita quando há contexto suficiente para que eu possa compreender o que está escrito aqui, tá? Vamos lembrar da sexta série? Lá na sexta série, hoje em dia você fala sétimo ano, né? Lá na sexta série, a tia pegaria esta oração aqui, ó, expressava ideias de forma crítica e diria que ela tem sujeito oculto. Você se lembra disso? Sujeito oculto? O que é um sujeito oculto? É aquele sujeito que você sabe qual é, mas que não está aparecendo, entendeu? Sujeito oculto é aquele sujeito que você sabe qual é, mas que não está aparecendo. Como é que o CESP chama o sujeito oculto? Isso cai. Ele chama de sujeito elíptico. Tá? Sujeito elíptico. E aí o CESP diria, o sujeito, se a frase estivesse assim, tá, pessoal? Olha para cá, levanta a cabeça. Ó, expressava ideias de forma crítica. O CESP diria o seguinte, ó, o sujeito da forma verbal expressava, está elíptico de fato, né, escondidinho, e remete a Machado de Assis. Entendeu? Ele está elíptico e remete a Machado de Assis, tá? Já aprendeu uma palavrinha que o CESP ama. O CESP ama elipse. A elipse cai muito na prova. Passamos por uma aí agora, por sinal. A palavrinha que eu pedi a você que sublinhasse, ela faz referência a um termo elíptico, não faz? Olha como é que a palavrinha luz está subentendida logo após o A aí, não tá? Então, isso é um recurso de elipse, tá legal? Tudo certo, pessoal? Então, a elipse é um recurso que é usado muito frequentemente na prova como forma de evitar repetições de vocabulários, tá? Confia em mim. Se você copiar essa droga, você vai esquecer hoje, mais ou menos pelas 3 da tarde. Olha para a droga do quadro, depois você vai tirar uma foto. Para garantir que você não esqueça, eu vou repetir a informação tautologicamente 57 mil vezes, tá? Confia em mim. Ou então, no dia da prova, você leva o caderno para consultar, tá? Se não der...